Olá, vamos falar de saúde? Como é que anda a sua, hein? O tema de hoje é saúde da mulher. Aqui comigo está o Dr. Galani, porque tem muito para falar sobre esse tema, né, doutor? Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade. Doutor, algumas mulheres sofrem com cisto no ovário. O que acontece com elas nesse caso, hein? Veja, cisto no ovário é algo bastante comum e muitas vezes pode ser, inclusive, fisiológico, ou seja, normal. Toda vez que a mulher ovula, por exemplo, acaba por formar alguns cistos. O processo de ovulação pressupõe a formação de cistos. Quando um desses cistos se rompe, um pequeno cisto, ocorre a ovulação. Mas, além desse cisto fisiológico, o ovário pode ter cistos que podem ser desde pequenos cistos até cistos maiores e a principal complicação que a gente teria aí seria os tumores malignos do ovário, né? Isso ela pode sentir quais sintomas? Dores ou uma menstruação mais acentuada? O que acontece com essa mulher quando tem o cisto? É uma boa pergunta. O ovário, ele é um órgão interno dentro da barriga, dentro do abdômen, e ele não dá muitos sintomas. Então, é importante que a mulher passe anualmente no ginecologista, e aí, dependendo da história clínica, do quadro, dos antecedentes, o ginecologista vai fazer a solicitação de exames quando necessário, ou mesmo através do exame físico, do exame clínico. Mas, na maioria das vezes, não tem muitos sintomas. Dentro das patologias que podem acometer o ovário, a endometriose é a que geralmente é mais rica em sintomas, mas nem sempre. Quando dá sintomas, pode dar sintomas como cólicas menstruais muito fortes, dores abdominais. Muitos reclamam de dor, né, quando tem, né, doutora, as crises. Eu ouço até colegas minhas reclamando que é uma dor bastante aguda, intensa, sobre a questão da endometriose, né? É uma dor que chega a ser até insuportável mesmo. Depende muito de caso para caso. Você pode ter casos de endometriose até bastante avançados, com poucos sintomas, e casos iniciais, às vezes, com muitos sintomas. É muito pessoal, muito individual, por isso que você tem que ver caso a caso. Doutor, ainda voltando um pouquinho lá no cisto do ovário, quando o médico percebe que já está num estágio avançado, o que é recomendado? Fazer uma cirurgia ou fazer uma posologia, um tratamento através de remédios? Qual que é a situação para até tratar essa situação aí do cisto no ovário? Então, o cisto, se ele for fisiológico, que é a situação mais comum, você não precisa fazer nada, porque naturalmente ele vai desaparecer. Se ele está com um volume um pouco maior, geralmente maior que 2 centímetros, até uns 6 centímetros, você geralmente trata com medicamentos. E em casos maiores que 6 centímetros, dependendo da situação, você pode indicar cirurgia. Agora, o senhor falou às vezes que pode ser silencioso essa questão, né? A mulher não percebe que tem, já que às vezes não tem um sintoma. Por isso que é necessário essa visita ao médico de uma forma mais periódica? Sim, a visita anual ao ginecologista, ela é indicada por vários motivos. O mais conhecido é para a colheita do Papa Nicolau, que é um exame simples e que consegue prevenir o câncer de colo uterino. E, juntamente com a colheita do Papa Nicolau, você faz a anamnese, faz a consulta e o exame físico. E está envolvido não só a avaliação das mamas, por exemplo, mas também a avaliação dos órgãos internos, no caso o ovário. Cuidar da saúde, né? É desde pequena, desde menina? Sim. No caso das meninas, principalmente abaixo de 12 anos, as meninas vão no pediatra, né? Uhum. E a partir dos 12 anos, geralmente depois que inicia a menstruação, é bom passar também, se ela pode continuar acompanhando com o pediatra, mas ela é também conveniente que ela passe com o ginecologista. Agora o senhor começou a falar da endometriose, vamos retomar esse assunto, né, que preocupa muitas mulheres. Doutor, o que é, na verdade, endometriose? Endometriose é uma doença em que você tem o tecido que recobre o útero internamente, que a gente chama de endométrio. Quando ele não está localizado dentro da cavidade uterina,
Ele pode estar localizado, por exemplo, na parede muscular uterina, no ovário, nas trompas, em qualquer parte do corpo, né? Isso a gente chama de endometriose. E quando esse tecido está localizado em outras partes, que não dentro da cavidade uterina, ele também sofre a ação dos ciclos hormonais normais da mulher. O problema é que quando ele está localizado em outro local, quando termina o ciclo e a mulher não engravidou, significa que ela vai ter um sangramento. E esse sangramento, se for no ovário, por exemplo, vai ter um sangramento dentro do abdômen, por isso que provoca bastante dor. Dependendo de onde estiver, vai ter esse tipo de problema. Até o senhor tinha citado que depende de paciente para paciente se vai ter uma dor ou não, né? É isso? Exato. É isso que eu ia falar, né? Às vezes a paciente não tem dor mesmo, mas tem outras que têm uma dor aguda. Sim, varia bastante. Você pode ter desde uma paciente assintomática, ou seja, ela não tem sintoma nenhum, segue a vida dela, e você, através de um exame de ecografia ou ultrassom, por exemplo, você faz o diagnóstico da endometriose, desde pacientes que têm sintomas muito graves, e uma situação grave, por exemplo, a endometriose pode levar a uma ruptura do intestino e você tem uma peritonite, uma situação de urgência, uma situação bastante grave. Então, eu estou te dando uma ideia de leque de coisas que podem acontecer. Agora, então, é uma doença que a mulher tem que prestar atenção. O senhor já falou que pode atingir outros órgãos aí, então é uma doença que ela tem que estar bem atenta. Sim, mas é que ela sozinha, pouco ela vai poder fazer no sentido de fazer o diagnóstico, entendeu? No caso, por exemplo, de um nódulo de mama, muitas vezes a autopalpação ou o autoexame consegue fazer o diagnóstico. No caso da endometriose, a paciente sozinha dificilmente vai fazer o diagnóstico. Ela vai ter que passar por um especialista. Não tem como, olha, então olha o recado que o doutor está dando para a gente. A gente tem que realmente visitar o médico, né, passar por uma consulta para ver se está tudo certinho. Porque às vezes a gente não tem nenhum sintoma, e aí quando vai ver a doença está avançada, né, doutora? É mais difícil de tratar? Sem dúvida. Como o princípio básico na medicina, né, quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, mais fácil é o tratamento e, sem dúvida, melhor o prognóstico, ou seja, a evolução do parto. Existe alguma idade que essas mulheres são acometidas pela endometriose? Sem dúvida, a grande maioria, você vê a manifestação da endometriose durante o período fértil, que começa aí por volta dos 10, 12 anos de idade e vai até a mulher entrar na menopausa. Depois da menopausa, a menopausa acaba sendo um alívio para a mulher no que diz respeito à endometriose, porque diminui a produção hormonal, e aí você não tem mais estímulo do tecido endometrial. E com isso, você, na verdade, resolve o problema. Aí vem o desafio da menopausa, né, doutor? Que também não é fácil, né? Ô, doutor, nessa questão, o senhor falou da questão, né, da gravidez, pode interferir também? A mulher pode ter alguma dificuldade, a mulher que tem a endometriose pode ter alguma dificuldade em engravidar? Sim, é uma das causas de infertilidade. A endometriose pode, por exemplo, acometer as trompas, levando à obstrução das trompas, levando a aderências, cicatrizes, e com isso não permitir que todo o processo da fecundação ocorra de forma normal, fisiológica. Não é uma coisa que você pode dizer que quem tem endometriose não vai engravidar, então é importante que quem tem endometriose, caso não queira engravidar, que também tome os cuidados necessários, seguindo a orientação médica. É importante esse conceito, porque muitas vezes falar eu tenho endometriose e não vou engravidar, e de repente engravida. Tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas pode ser realmente um fator de infertilidade. Ô, doutor, e como é que é o tratamento disso? Existem vários recursos, né? Você tem desde procedimentos cirúrgicos, como a laparotomia, você abre a barriga para ver o que tem e tenta cauterizar, retirar os focos de endometriose. Pode ter também a laparoscopia, que é um procedimento feito normalmente com anestesia geral, em que você introduz equipamentos dentro do abdômen, você faz também procedimento cirúrgico. Você tem medicamentos que normalmente são à base de progesterona, que é um tipo de hormônio, medicamentos que bloqueiam a produção de hormônio, né? Você tem vários recursos. Aí, dependendo da situação, o médico vai indicar o melhor tratamento para aquela paciente naquela fase.
e não necessariamente ela pode ficar com um só tipo de tratamento. Às vezes ela faz uso, por exemplo, de medicamentos que bloqueiam a produção do hormônio, depois ela faz uso de medicamentos que têm progestágeno, pode fazer uso de cirurgia. Então, você tem um leque e você vai usando, escolhendo, através de critérios médicos, o melhor recurso para aquela situação. Existe alguma atitude que a mulher pode tomar para tentar prevenir a endometriose, doutor? Por exemplo, uma vida mais saudável, exercício, alimentação, ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Uma das coisas que, teoricamente, do ponto de vista epidemiológico, vamos dizer assim, seria ela engravidar cedo. Uhum. Né? Porque a gravidez acaba ajudando a prevenir a questão da endometriose. Mas gravidez envolve coisas muito mais amplas também. Então, outras questões, né? Exatamente. Eu não vou dizer assim, engravide que você não vai ter endometriose, não se trata disso. Uhum. Mas não tem, no ponto de vista prático, nada que possa... Quem tem, por exemplo, na família, algum caso, pode ser mais suscetível a vir a ter também? Olha, você até pode ter isso, mas não é uma coisa hereditária, não é porque uma mãe teve que a filha vai ter, não é porque uma irmã teve que a outra irmã vai ter. É realmente individual. E o fato de você ter uma irmã, por exemplo, que teve, não quer dizer que você vai ter ou deixar de ter. Pode ter um risco um pouco maior? Até pode, mas não é muito significativo. O fato é que cada pessoa é uma história, e você tem que analisar individualmente, caso a caso. Doutor, vamos aproveitar que o senhor está aqui, eu vou abusar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre anticoncepcionais, né? Muitas mulheres têm receios, porque mudou muito também essa concepção, algumas achavam até que desencadeava algumas doenças. Hoje esse tratamento está bastante moderno, né, esse contraceptivo. Olha, a gente tem um histórico de uso de anticoncepcional aí de 60 anos. São produtos que são muito estudados já há muito tempo, sem dúvida contribuíram para a emancipação da mulher no século XX, no sentido de ganhar liberdade, de se apoderar do seu próprio corpo, né? Então, participaram dessa revolução no sentido de empoderamento das mulheres que aconteceu no pós-Segunda Guerra. Evidentemente, envolve outros aspectos, acho que não cabe a gente entrar aqui no sentido sociológico, político, etc. Mas você tem várias opções hoje em dia, bastante seguras, com indicações precisas. O que a gente destaca é que não seja feito automedicação. Nós estamos numa região que é muito bem assistida do ponto de vista médico. Prova disso foi o recente surto, a recente epidemia do Covid. No que diz respeito à assistência, né, a nossa malha de assistência deu conta do recado. Uhum. Isso não é pouca coisa. Né? Nós temos que lembrar que cidades como Milão, Madrid, Nova York entraram em colapso, e no estado de São Paulo nós não tivemos colapso, né? Em especial a nossa região aqui de Campinas. Então, isso não é pouca coisa, ou seja, nós temos uma malha de atendimento aqui na região bastante forte, bastante vigorosa. Então, quem quiser ter assistência, quer seja pela rede pública, quer seja pelo sistema de saúde suplementar, que são os convênios, ou mesmo particular, sem dúvida, não faltam opções aqui na região. Então, deve procurar o serviço de saúde, né? E não fazer automedicação ou ir no balcão da farmácia se automedicar. Isso não é muito inteligente e você pode sofrer consequências, às vezes, graves. Eu posso citar um exemplo que é muito comum. Muitas pessoas fumam, né? E a associação de cigarro e alguns tipos de anticoncepcionais aumenta muito o risco, por exemplo, de trombose. De trombose, isso que eu ia comentar com o senhor, né? É bastante sensato que a pessoa procure um serviço de saúde, quer seja o posto de saúde, quer seja o consultório médico, e não se automedique. Porque às vezes aquela pílula ou aquele outro método não vai dar certo para aquele organismo dessa paciente, né? E pode vir a desencadear outras doenças. O senhor citou aí trombose, mas pode também outras doenças também, até graves, né, doutor? Exatamente. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Quer dizer, em termos de anticoncepcional, é importante a pessoa entender o seguinte, quer queira, quer não, você está indo contra a natureza, né? Porque a natureza desenvolveu todo o sistema de reprodução sexuada, etc., e, pela natureza, a gente teria aquele monte de filhos.
Por questões culturais, sociais, até mesmo financeiras, hoje em dia nós temos a possibilidade de escolher, né, quando e se a pessoa quer engravidar. De planejar, né, doutor? Exatamente. Sem dúvida, isso contribuiu também para a diminuição da mortalidade infantil, diminuição da mortalidade materna. Você tem grandes benefícios com esse tipo de recurso. Agora, você tem que ver para o casal, né, qual o melhor método anticoncepcional para aquela situação de vida. E a gente destaca que, para fazer a escolha, você tem que seguir alguns critérios. Então, você tem critério como, por exemplo, a eficácia do método. Então, se aquele casal não pode engravidar de jeito nenhum naquela fase de vida, você vai procurar usar métodos que sejam mais eficientes, que tenham um índice de falha menor, né? Se tiver numa situação de vida que se engravidar, a gente não quer engravidar, mas se engravidar tudo bem, você também oferece métodos que têm um índice de falha maior e que não tenham o uso, por exemplo, de hormônio e assim por diante. Então, você tem à disposição hoje vários métodos que estão à disposição, inclusive, nos postos de saúde e que o ginecologista, a ginecologista vai oferecer para aquele casal, sem dúvida, você pode escolher. Agora, é importante que seja oferecido e a pessoa tenha as opções para fazer a escolha adequada. Certinho, doutor. Infelizmente, nosso tempinho acabou. Antes disso, de me despedir do senhor, quero fazer um novo convite. Volte sempre que quiser aqui ao nosso programa, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado, um ótimo fim de semana. Obrigado a você também que esteve aqui comigo até agora. E faça igual o Dr. Galani falou, cuide-se, nada de ir na farmácia e se automedicar, hein? Até nosso próximo encontro. Fique bem, hein? Tchau!